Fala pessoal, vamos lá inaugurar nossa sala dos professores, né, com essa galera aqui maravilhosa, para a gente poder trocar ideia, né? A gente pensou bastante em revelar os segredos da sala dos professores para que todo mundo pudesse aproveitar, né, do nosso cafezinho da melhor maneira como a gente pode aproveitar nos nossos longos 20 minutos de intervalo. Então, a ideia central é trazer aqui um papo descontraído, ideias com temas dos mais variados, para que a gente possa encantar ainda mais todo o nosso alunado e, quem sabe, até outros colegas que possam gostar da ideia. Então, eu queria que cada um pudesse se apresentar, né? Porque hoje nosso primeiro episódio, ele foi feito com uma pauta extremamente rica, que é nenhuma, né? A gente não tem a pauta e a partir de agora a gente vai trocar as nossas ideias para a gente poder ver se a gente organiza todo esse mundo de informação que a gente tem na nossa cabeça. Então pode falar aí, galera. Ô Marcelo, depois de horas de ementas, de cronogramas, pautas, que não foi nenhuma, né? A gente vai aqui se apresentar, tomando o nosso cafezinho, que tá aqui, né? Algumas coisas que a gente pode aqui, né, fazer na nossa sala dos professores, a gente não pode fazer nas salas dos professores que a gente frequenta no nosso dia a dia. Perfeito. Né? Então o nosso café hoje pode ser um pouco mais variado. Exatamente, Vamos variar nas marcas de café. E nessa sala até aluno não pode entrar, né? É verdade. Diferente das convencionais. Hoje, ó, você aluno, você pode entrar. Essa sala é livre e pode perguntar tudo que a gente fala, porque quando a gente está falando lá, nem tudo a gente vai falar, hein? Tem que prestar atenção, né? Nem tudo pode ser falado, né? Nem tudo. O segredo das questões, né? Então a gente não pode revelar aqui hoje, não. Então não adianta pedir questão de prova. Na questão de prova. Não adianta, que já era. E aí, quem começa se apresentando? Bom, eu acho que... Mas você, Marcelo, vai, fala de tu. É verdade. Não, eu acho que por ser o âncora, né, escolhido na pressão, né? Você é o mais velho. Mas isso foi decidido isso aí em reuniões prévias. Isso há controvérsias. A gente combinou que eu não ia falar aqui que ele foi meu professor também na faculdade. Hoje é meu exatamente, colega, tá vendo de profissão, não. Pô, isso é sacanagem, né? Aí já começa pesando a idade ainda mais. Bom, mas a gente pensou bastante, né, no que a gente poderia falar e eu acho que é super interessante que a gente se apresente, né, pra galera, contando um pouquinho da nossa história e de forma, sei lá, resumida ou não, que a gente conte como é que a gente chegou a ser professor, né, para poder frequentar uma sala dos professores sem ter problema, né, sem ser barrado na porta. Então, deixa eu começar aí pela minha ideia, né? A minha história eu já até contei uma vez no outro podcast. Aliás, foi o que despertou a minha ideia, porque quando a gente tá lá na sala dos professores, muitas vezes a gente fica batendo papo tão variados e tão interessantes que eu acho que a gente poderia, né, levar para a galera como um todo. E eu acho que esse foi o nosso grande momento da gente poder reunir essa galera, né, num horário único, né, achando as agendas, né, tão complexas para a gente poder fechar esse momento. Mas meu nome é Marcílio, né, para apresentar aí a galera. Eu sou professor principalmente de farmacologia e a história começou quando eu fui fazer vestibular. Eu acho que todo mundo começa mais ou menos esse mesmo caminho, mas o meu vestibular veio do nada, né? Quando meu pai chegou um dia, durante o almoço, meu pai era policial militar, então todo brabo, né? Foi um dos fundadores lá da Rota de São Paulo, então um cara bem brabo. E na hora do almoço, a gente almoçando lá, ele pergunta, né? E aí, rapaz, o que é que você vai ser da vida? E na hora eu pensei, nunca tinha pensado sobre, né? Dei uma garfada, mastiguei, pensei e falei, vou ser professor. Eu gosto de biologia, vou fazer biologia e vou ser professor. Tomou uma tapa. Foi quase. Não chegou a tanto, né? Mas aí ele parou, respirou, olhou com cara feia e falou, você tá achando que eu vou criar um filho para ele ser professor? Então já era uma decisão sua, sim. Você já tinha decidido então, que... naquele momento, porque eu não tinha pensado a respeito, né? Nunca tinha vindo na cabeça sobre. Mas aí, quando você é pressionado, a primeira coisa que me veio foi ser professor de biologia. Na realidade, ninguém fala que é professor de caso pensado, né? Cara, acho que não é do susto, né? É porque era outra época. Foi no susto. Era outra época, né? Era outra época. Então, aí, resultado, meu pai fala isso, pô, professor tava fora, né? Aí ele
Pai, mas eu gosto de biologia. Ele, então você vai ser médico. Eu falei, porra, médico? Nunca me imaginei médico, né? Falei, não tem nenhuma tara pra ser médico. Aí fui pra lá, fui pra cá, pensei e tal. Aí falei, você da agronomia. Aí ele olhou e falou, porra, não tenho nem terra nas unhas. Como é que você vai ser? Se eu fosse fazendeiro, você não queria fazer. Aí, pô, e agora? O que eu vou pensar? E pensei pra um lado, pensei pro outro. E ele, você vai ser médico, você vai ser médico. Aí eu comecei a refletir sobre médico, pensei em hospital, pensei em branco, pensei quem usava branco, caiu no dentista. Eu tenho um cunhado que é dentista também. Eu falei, vou ser dentista. Aí ele falou, tá bom, dentista pode. Dentista pode. Foi assim que eu escolhi a profissão. Obviamente fiz odontologia, aí comecei, né, muito cedo, fiz monitoria, iniciação científica, vi que gostava de dar aula mesmo, gostei das disciplinas básicas que quase ninguém gosta, eu gostei e foi assim que eu falei, eu acho que o caminho é eu ensinar esse negócio que ninguém gosta. E aí apareceram as oportunidades para começar a ser professor. Ou seja, quando meu pai morreu, eu já era 100% Só professor. Que ele não saiba, né? Ou não, né? Não, ele já morreu. Ele já sabia. E uma coisa interessante, ele enchia a boca, né? Para falar, né? Que eu dava aula para medicina. Então, ele quando me apresentava, ele falava, esse meu filho aí, ele não é médico, mas dá aula na medicina. Mais do que médico, né? Mais do que médico. Então, Ele ensina os médicos. ensina os médicos. Então, foi bem assim que começou a ideia do ser professor. Mas você já tem uma aptidão pra ser, né? Ou não? Não, Cara, assim, pelo menos, se ele falou lá no subconsciente Mas eu dele, acho tinha que uma alguma certa, admiração, pô. acho que uma certa maioria das pessoas assim que acabam indo para essa área e permanecendo nessa área é porque realmente tem uma certa facilidade com comunicação, né? Assim, Cara, eu acho que a minha história é mais diferente de todas. Porque até hoje eu me pergunto, né, como eu estou aqui como professor. Então você vai ser o número 2. Por isso que você é o próximo. Você vai ser o Você número foi 2. escolhido. Quando eu vejo isso, alguém falando, não, desde cedo eu tinha, né, a certeza que queria ser isso, aquilo, eu tenho, acho que uma admiração, uma inveja muito grande. Porque, assim, desde sempre eu nunca soube o que eu queria fazer da minha vida, assim, claramente, né? Hoje, por exemplo... Calma aí, nunca soube que... Corte! Quem sou eu? Assim, quem é tu, pô? Assim, quem sou eu? Quem sou eu do ponto de vista profissional? Assim, uma coisa que hoje, se eu pudesse voltar num tempo, não que eu me arrependo de ser professor, não é isso, mas o que eu tinha vontade mesmo de ser é jogar bola, né? Que eu joguei um tempo, mas eu não fui atrás pra ser jogador de futebol. Ia estar ganhando bem mais dinheiro hoje, né? Eu tava falando na vida um coração aqui, um cordão de V, né? Um Vzão de ouro aqui no meio. Cheio de tatuagem. Cheio de tatuagem, celular de ouro, né? E dando aquelas entrevistas de jogador, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos melhorar aí o time e tal. O professor, né? O professor pediu. E aí eu fui fazer o vestibular, minha mãe queria que eu fizesse medicina também, mas eu não... Aí escolhi odontologia, foi o meu primeiro vestibular que eu fiz pra UFAL, não passei. E Que bênção, né? foi, aí eu fiquei naquela, né? Minha mãe disse, olha, uma particular eu não pago, você tem que entrar numa pública. Aí eu fiquei naquela, e antigamente, né, a gente ia fazer vestibular na UFAL, ia pra Copévia ali na Sinibu. Na Um Sinibu. cartãozinho assim, você escolhia o número do curso, eu na fila pra decidir. Enfrentar uma fila imensa. Enorme, né? Segunda vez, na segunda Na vez. segunda vez, ainda sem saber o que eu queria. A minha família medicina, eu escrevi lá 10, que era a opção de biologia. Se for fazer biologia, olha isso na fila. Porque biologia é mais fácil entrar, né? Eu faço, entro, lá dentro mais tranquilo, eu faço outra coisa, né? Eu penso em outra coisa. Fiz, passei, a primeira parte do plano deu certo. Entrei. Apanhou? Aí não, minha mãe, eu acho que se eu estivesse em casa até hoje, acho que ela tinha nem deixava muita percebido. vontade, deixava muita vontade pra isso. Ela tem muita confiança nas minhas escolhas, eu acho, não sei. Aí entrei, quando eu entrei já comecei a estagiar no laboratório de biologia molecular, aí fui IC, essas coisas, terminei, fui convidado para fazer o doutorado direto, também nem sabia como, entrei no doutorado sem saber meio o que é o doutorado. Caiu de paraquedas. Foi. Terminei o doutorado, quando eu vi eu era professor, assim, sabe? Uma dinâmica frenética, sabe, né? nada pensado. Foi dormir, quando acordou, tava na sala de aula. Foi, literalmente, assim, que eu não sabia como... E hoje, assim, eu me tornei um professor, né? Assim, o traquejo, né? O jeito Isso. que a gente não estuda. A gente pode até estudar, né? Mas você não estuda o
Não tem formação pra isso, né? A questão da então didática. hoje eu me sinto um professor, mas não foi algo que eu nunca imaginei, assim, Se tu tivesse assinado Artes Cênicas, tava na Globo hoje. Também, né? Poderia ser, né? Mas tu acredita que eu sou tímido? Eu digo isso pra todo mundo, eu sou tímido. Agora, assim, entre amigos, né, que eu conheço, aí... Olha, se eu tiver num shopping, a minha esposa sabe disso, tiver uma loja, que eu quero ver uma blusa, tiver, sei lá, uns 4 vendedores na porta, assim, eu não entro. Porque os 4 vão vir me abordar naquele momento. E aí, você quer alguma coisa? Eu gosto de loja como essa loja de departamento, né? Que ninguém fica à vontade, ninguém me perturba quando vem sem outros. Não, eu gosto de loja online, né? Online, melhor ainda. Online, tem ninguém. Então, assim, trabalhar a timidez também, quando vira professor. Então, aí hoje estamos aqui, né? Hoje estou mais tranquilo. Há quanto tempo já? 12 anos. E tu, Marcelo? Eu já tô há 22 anos. 22 anos de sala de aula. Eu comecei em 2001. Mas assim, eu acho que a minha história, que é diferente, logicamente, da de todos, é aquela história que na vida, para você ter sucesso, não precisa ter necessariamente um planejamento, né? Planejar tudo. Às vezes a vida vai levando você e eu você acho que... vai se dando oportunidade. Eu acho que planejamento, interesse, a gente muda muito ao longo da vida, sem né? Dúvida. Então, porque a nossa visão vai mudando, né? E às vezes vai se adaptando ao caminho que a gente tá se encontrando naquele momento ali. E tem que se aproveitar as oportunidades, né? Querendo ou não, você... surge, né? Exatamente. Aparece E assim, cavalo literalmente passando na isso. porta, né? Eu fiz a minha graduação, o meu IC, o doutorado, para quem conhece, ali no SECA, que é a UFAL, que fica lá vizinha Frascala, então assim, é uma logística Você sabe que entre os alunos da UFAL tinha como se fosse uma brincadeira que a gente fazia, né? Sim. Quando perguntava assim, onde é que vai ser a aula hoje? Aí sempre tinha um filho da puta que chegava assim e falava assim, vai ser lá no SECA. No SECA. E aí, só que não era, né? Porque a galera ia bater lá no SECA e isso era pra eu pegar os calouros mesmo, geralmente, lá no UFAL. Aí botava os meninos pra bater no SECA, que fica em outra mesmo, cidade. Né? Só que nessa pegadinha eu fiquei uns 10 anos. O SECA é o longe da UFAL, né? Caiu uma vez, caiu outra. Cara, e assim, eu fui com uns 10 colegas para o laboratório, aí o meu orientador, né, ele disse, pode ficar aí. Quem chegava lá, disse, pode ficar aí. Porque o SECA já era uma seleção, né? Porque o cara ia... Até chegar lá, né? Aí o cara ia passar uma semana. Aí vamos mais um lugar longe, tá, né? E a gente estudava no ICBS, que é lá na Praça da Faculdade. Era na Praça Depois da Faculdade. subiu para o FAO. Então a gente atravessava a cidade e saía da cidade. A aula terminava de meio-dia, a gente tem que pegar o Forene de 12h20 ali para ir subir para o FAO, da UFAO pegar o Cururu, que era o ônibus verde, né, que levava os alunos de agronomia de um campus para lá. pro outro. Era, porque senão a gente ia ter que esperar carona. Quanto tempo? Eu fiquei indo para lá? Não, quanto tempo que dava? Da Praça da Faculdade até chegar no SECA. Eu chegava lá, eu saía umas 12 horas, umas 2h20 chegava lá. Aí ia almoçar, eu tinha tempo de bancada, assim, 2h30. Porque 5 horas eu tenho que pegar o ônibus de volta. Não tinha linha azul na época ainda, né? Não tinha linha azul, era o trânsito mesmo que pegava na Fernandes Lima. E tinha carona, cara, é incrível isso, os alunos do lado da agronomia. Você fica ali em frente ao FAO, assim mesmo, né? Pedindo carona, porque muita gente que vai, até os professores vai assim sozinho no carro, ele para e dá carona, né? Então, ou de carona, ou tinha que acho que era R$3 na época, R$2, uma van. E eu terminando a graduação, estava preenchendo o formulário para fazer mestrado na Química, que era o mais próximo de Biologia Molecular, que era... O IQB? Que era Química e Biotecnologia. Aí, na sexta-feira à tarde. E por que eu digo sexta-feira à tarde? Porque sexta-feira à tarde no SECA... Não existe, né? Não tem ninguém. Só tem quem tava, sei lá, fazendo... preso à pesquisa mesmo. Experimento, isso. E é tanto que assim, a gente tá indo embora, vou assim... né, os técnicos, a gente tá indo embora, 2h da tarde, já é assim, cuidado, você vai ficar sozinho aí, né? E eu lá preenchendo, a minha orientadora chegou assim e pede, tem a Renorbio. Você quer tentar? Ela não precisa ter mestrado, eu posso escolher 2 alunos para orientar, tem um, escolho outro você, se você quiser. Olhei assim para ela sentada, assim, eu não tenho nada, né? Não já tenho. Ela, pronto, faça a inscrição e depois a gente vê o projeto, não sei o quê. Pronto. E foi daí que eu entrei direto para o doutorado. Direto É a Rede Nordeste de Biotecnologia. Foi da primeira turma. Abrange todos os estados do Nordeste mais Espírito Santo. Isso. Que foi 100 vagas o primeiro edital para todo o Nordeste. O bom é assim, eles exigem um currículo bom, mas não necessariamente o curso de mestrado antes, né? Não precisa, porque o mestrado ele entra com pontuação, né? Pontuação, então, se você tem, você já entra lá em cima. É tanto que eu entrei na seleção, não me lembro como hoje, que
meu orientador me ligou. Velho, seu filho da puta, você passou, tu é um sortudo da porra. nem eu fui direto, não sei o quê. Porque ele era um cara excepcional, assim. Mas eu entrei, acho que ali no 97, 98 dos 100. Mas tava dentro. Tá na mesma turma. Do 1 ao 100, Mesma turma. Agora, eu tô pensando, você falando aí, eu tô pensando aqui no seguinte, né? Eu tenho tatuado aqui a música do Titãs, né? Do Epitáfio, aquela que fala que o acaso vai me proteger, né? Sim. Você devia tatuar também, né? Porque verdade. O acaso é bom pra cacete, né, velho? Caraca, deu tudo certo, velho. Do cara na fila, porra, botou 10, biologia. Nunca nem perdeu, não teve nenhum percalço no caminho, né? Tem gente que rala que só apoia e não consegue. É incrível, né? Porque biologia, até mesmo a gente, né? Você disse aí, velho, biologia, porque a tua filha chegou a fazer, né? Exatamente. Biologia é um curso lindo, velho. Agora assim, né? É um leque de coisas. É amplo demais. Não, se eu quero experimentar tudo, não faça isso. Porque você vai sair sem saber de nada, né? Porque a gente tem aula de anatomia humana e depois a gente tem aula de botânica. Aula de fisiologia vegetal, velho, aquele negócio daquele ciclo lá. Essa é a dica que vale 1 milhão, você tem que olhar pra câmera e dizer pros futuros biólogos, né? Olha pra quem fizer biologia, decida do primeiro dia o que quer fazer. Se você gosta de peixe, vai no peixe. Né? Se você gosta de planta, vai pra planta. Vai pra planta. Você gosta de conhecer tudo, acho que tem aluno que até hoje tá lá. Porque se perdeu, assim, não entrou no ciclo. Em um loop infinito, né? Estudo da vida, né, velho? O cara tá estudando a vida até hoje, né? Aí fica nessa caverna do dragão e não sai não. A saída, pô. Aí aparece assim, o TCC, o portal, né? Não quero conhecer mais, né? Vem o Vingador. E aí pronto, aí vem um professor, outro, que são os mestres dos magos, né? É isso. E fica enrolando você pra ver qual é a área que você vai seguir. Mas é isso, né? A vida é cheia de sim e não, né? E aí a gente tá, né? Mas por isso que eu digo, a minha história é diferente, né? Então quando eu vejo alguém que tem convicção do que quer, cara, eu fico impressionado. Mas eu nunca tive, não, essa convicção, não. Eu nunca parei assim, como uma Marcílio, diz assim, eu quero ser professor. Eu acho que eu nunca consegui, não. Foi mais de paraquedas mesmo, né? Primeiro me enganaram, e depois eu caí meio de paraquedas. Vai, né? Se vira nos 30. Mas então conte, aproveita. Por que ele enganaram? Não, porque assim, na verdade, me ofertaram uma vaga de estágio, né? Porque eu não sabia, chega aquele momento lá no ensino médio que você meio que... Vem a pergunta, né? Pô, e agora? O que é que você quer ser da vida? A triste pergunta, né? Porque até então a gente é tão feliz no colégio. E você tem várias influências na família, em tudo, né? A gente fica meio... muito novo pra escolher, né? Cara, eu sou da época do PSS, né? Que era o processo seletivo seriado. Então, com 15 anos, eu já tava no vestibular, já tava fazendo vestibular, só que a gente só ia decidir no terceiro. Mas ele tem quantos anos? 30 anos, é mais? Não, eu tenho 36. Pô. O PSS começou. E foi meu professor, né, cara? Caramba. Como é que... Não, mas sério, aí, assim, no ensino médio eu já fiquei com aquela pergunta, né? Aquela dúvida e tal. Mas eu tive uma professora, Maria de Lourdes, eu lembro como hoje, e ela era pesquisadora, ela já era PhD, tinha doutorado e tudo, e ela simplesmente resolveu levar um grupo de alunos para conhecer o laboratório onde ela trabalhava. Nem pra você faltar nesse dia, né? Aí ela trabalhava com a parte molecular, já com essa parte genética e tal. Então aquilo ali encheu os meus olhos, né? Aí, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu disse, eu quero ser geneticista. Era isso que eu queria ser, né? Eu queria trabalhar com DNA, queria trabalhar com essas coisas. E aí veio a minha dúvida. Ou eu ia fazer biologia, ou eu iria fazer um outro curso que me possibilitasse chegar na genética, né? E aí, na época, eu tinha uma prima que fazia biomedicina já, e ela apresentou o curso para mim. Ela disse, é um curso totalmente voltado para a área laboratorial e tal. E era um curso que eu via que tinha um perfil mais parecido com o perfil de se trabalhar com genética. E aí foi quando eu decidi realmente seguir e fazer biomedicina. Tive um grande professor de genética, que hoje também é meu amigo, que acabou me estimulando muito. Né? O Wendel, o professor Wendel, ele sabe disso. Até hoje você tá falando do... Não, foi o... Luiz Carlos o Luiz Carlos não... O seu orientador de o Luiz Antônio? Luiz Antônio não conhecia, não. O Wendel foi meu professor de genética. Então, nosso amigo Wendel. Abraço... Parasita? Eu entrei, ele era professor de genética também. A gente entrou depois dele. Ele é o próximo convidado. A gente Desse é o Wendel. Brother. E aí, na verdade, quando eu tava no final da faculdade, a gente se encontrou num carnaval desses aí na Barra.
E eu acho que até hoje ele pensa que eu tava bêbado na época, né? E tava, digamos. Hoje ele vai ter certeza, né? Eu tava, na verdade, no condomínio, meu primo tinha um condomínio lá, a gente tava todo mundo reunido e ficava mais longe, afastado assim da multidão, da farra, a gente se encontrou lá. E eu fui pra ele pedir um estágio em genética, né? Eu queria, Wendel, eu tô me formando e tal, eu queria realmente trabalhar nessa área, eu queria um estágio. Aí ele falou, Moésio, me procure quando você estiver terminando a faculdade. Nos últimos dias de aula, me procure, que Quando aí... tiver sóbrio. Não, acho que a intenção dele foi... Talvez ele tenha pensado assim, eu acho que ele não vai nem lembrar, né? Conversa Não, de bêbado, né? Não, mas aí eu acabei realmente procurando, né? Pedindo a ajuda dele. Na época da faculdade, eu trabalhava no shopping, eu trabalhava com serviços gerais e era estoquista do shopping, então não pude fazer iniciação científica e tal, foi um grande problema para mim. E aí, eu pedindo ajuda para o Wendel, quando eu cheguei lá... verdinho, então, né? Foi. Tinha Tava. vivenciado essa... Tava, e esse outro lado. ele só fez uma ligação assim e disse, ó, como é que estão as vagas aí pro mestrado? Aí eu me assustei, né? Falei, não, eu só quero um estágio. Não, eu não quero... A área acadêmica, eu não sabia nem o que era isso, realmente. E aí, no caso... Que, né? O que é isso, né? Menos que, né? Não, e aí falaram, ó, a gente tá sem vaga aqui e tal agora pra candidato, porque tinha que se candidatar, né? Você tem que chegar na FAO, tinha que montar aquela relação Isso com o fica um orientador, tempo antes, ganhar a confiança do orientador. Concorrida, né? E aí, então, fui lá pro laboratório, na época era o laboratório de genética forense da UFAL, Sim. para trabalhar com investigação criminal Sim, e tal. sim. E aí eu cheguei lá no laboratório e me permitiram estagiar lá e fazer uma iniciação científica extra graduação, né? Fora da graduação. Boa, Porque como eu não tinha feito iniciação científica na faculdade... Verdinho, o cara, não, vamos te ensinar. E ele falaram, não, nem pense em mestrado agora, venha pra cá, faça a sua iniciação científica. Comecei lavando vidraria. Claro, né? Faz Eu parte. acho que todo isso... mundo. Da parte mais importante do laboratório. Ganhava bolsa, A alma Não. Eu, nessa época Voluntário. eu trabalhava numa academia perto da casa dos meus pais, que eu gostava de artes marciais, gostava de lutar, Ai, né? que E a gente já já era... viu que você não leva muito jeito, infelizmente, né? A galera não A viu, música não, mas o senhor Miyagi não chegou. Os bastidores, a gente teve aqui uma prévia pra tentar pegar a música. Pois foi. Aí eu dava aula de artes marciais nessa academia porque assim, quando chegou perto da época do estágio na faculdade, eu tive que sair do shopping, né? Porque o estágio era os 2 horários e tal, não dava pra manter o trabalho do shopping. Aí eu comecei a dar aula à noite nessa academia. Foi quando eu entrei no mestrado, consegui, na verdade, entrar no laboratório, me candidatar. E aí ficava no laboratório durante o dia e à noite dava aula na academia para ter a minha renda, né? Mas eu sempre, desde os 16 que eu trabalho, né? Assim. Mas aí, depois de 1 ano, permitiram eu fazer a prova. Passei, em último lugar. Sim. Ah, mas é a mesma coisa do Junto com o Velmer. Velmer, É a mesma turma. Consegui junto. Tamo junto. irmão. Não, porque assim, estavam oferecendo uma bolsa. E na época a bolsa era... A gente tive a sorte de conseguir uma bolsa para todos os alunos para o mestrado, né, nessa época. E o professor Luiz Antônio, que era o meu orientador, ele tinha direito a 3 bolsas. Então, assim, não importava a minha colocação, mas se eu passasse tem que através entrar, né? dele, eu conseguia a bolsa. E aí, depois de 1 ano, eu fiz, né? Consegui a pontuação baixa por causa do currículo, que eu não tinha. E aí, passei um mestrado lá em Ciências da Saúde com a linha de pesquisa em Biologia Molecular já. Então, já estava na parte de Biologia Molecular e trabalhava com a parte de Ciências Criminais, né? Com genética forense e tal, tudo isso. E aí, fiz o mestrado. Depois do mestrado, quando eu estava no final, já estava me preparando para ir para um doutorado. Eu falei, não, eu vou seguir o fluxo, né? Já estava na área acadêmica. Assim, né? Como o governo está me pagando para me qualificar, então é uma boa. Não deixa de ser ruim. Oportunidade, né? Mas aí quando chegou no finalzinho do mestrado, eu recebi a notícia da minha filha, né? Aí eu falei, pronto, não vai dar para ir pro doutorado agora. Como é que eu vou ser pai e ser bolsista? Fisicamente isso é impossível. Depois eu provei que era possível no doutorado, mas foi uma confusão danada. Mas assim, aí tive que parar. Aí surgiu a oportunidade, eu sempre tive uma boa relação com os antigos professores e coordenadores da instituição que eu estudei. E aí falaram, mas vem fazer a seleção aqui para ser professor e tal. Então foi quando eu fiz a seleção e consegui passar, né, lá em primeiro lugar na seleção. E tô há quase 12 anos também como professor, né? Aí passou 5 anos, depois de 5 anos veio a pressão de que eu ainda precisava seguir, continuar. Né?
E aí foi quando Porque eu aí decidi... veio a veia do pesquisador. Na tara do pesquisador. Do pesquisador, Eu sempre tive o perfil. É ser pesquisador. Eu sempre tive esse perfil mais para pesquisa mesmo e tal, né? Eu Investigativo. desenvolvi isso, por exemplo, se hoje a docência para mim fosse algo assim, que eu fosse dividir em horas, que dá a impressão que eu não gosto da aula, né? Eu não gosto das obrigações, né? Eu acho que ninguém gosta, né? Se for falar Não, sinceramente, mas tem já que a gente professor está que na tem sala prazer, dos né? professores, a gente pode falar a gente isso pode falar. abertamente. Tem professor Meu que tem irmão. prazer de montar uma prova. A não sei o quê. burocracia- eu não tenho. a burocracia é Agora, o dia a dia maçante. com os alunos, eu gosto, né? A extremamente troca, prazeroso. né? Quem é que gosta, porra, de fazer chamada e preencher aquelas porra de diário? Corrigir mapa mental. Entregar relatório. Não. Mas são ônus e bônus. Eu tinha uma professora, talvez tenha sido até professora do Moésio, e uma vez eu cheguei reclamando sobre fazer prova, porque a prova é uma instituição que você tem trabalho antes, durante e depois. Né? Você tem os 3 momentos. E eu tava reclamando. Aí ela olhou para mim, ela era pedagoga, né? E aí ela olhou e falou assim, mas você não quer ser professor? Eu falei, eu quero. Ela falou, professor tem que ter essa parte. Se você não gosta dessa parte, você é palestrante. Eu nunca me esqueço. Né? Então, para entrar na história do professor, você tem que ter essa parte burocrática como obrigação. Senão, é meramente um Não, palestrante. e pior que as nossas provas hoje, ela dá trabalho antes, durante, depois e depois. Porque depois é o corrigir e depois que é comentar. É verdade. A aventura de comentar uma prova. E o comentar naquela coisa assim, ó, que o cara pega um parágrafo, escreve uma coisa nas 2 primeiras linhas, completamente diferente nas outras 3 e fala assim, essas 2 estão certas, não vai considerar nada? Exatamente. Cadê? Eu mereço pelo menos 0,1, né? Isso aí é uma boa pauta de... Já é a próxima pra gente poder verdade. discutir, né? Comentário de prova. Fica anotado. A produção Quando já você diz não... você. Quando você assim, pessoal, é isso, encerrou, e dá aquele silêncio, dá um alívio por dentro. Quando você vê assim, um monte de mão levantada, assim, pronto. Você entra sozinho numa turma com cerca de 50 alunos, 50 a 60 É alunos, verdade. e que estão ali esperando pra você dar uma escorregada. Só um vacilo. Aquela Só um vírgula. vacilo. Aquela vírgula. Falou aí, ó, vou pegar aí. É isso aí. Então todo cuidado, a gente tem que vestir armadura e ir preparado pra batalha, mas não. Aí, então assim, eu acabei parando um pouquinho, me tornei professor por 5 anos, fui professor, né? Então experimentei realmente essa área, essa vivência. E aí gostei, né? Gostei muito da experiência de ser professor, tanto é que eu tô até hoje, mas eu sentia a falta da pesquisa, cara. Sentia muita falta. E aí foi quando surgiu a oportunidade, assim, de eu ir para Recife para fazer o doutorado lá, né? Então, lá eu fiz as minhas pesquisas na Fiocruz, de Recife e tal, então foi uma experiência muito boa. Sempre tive muita sorte, tanto na especialização, quanto no mestrado, quanto no doutorado, com orientador. Então sempre tive uma boa relação e tal. Então é uma maravilha. E aí depois do doutorado voltei de novo para a sala de aula, mas ainda vinculado às pesquisas, né? E tô nessa aí até hoje. Eu acho que eu sempre fui muito curioso, né? Quando a gente é curioso, Meio caminho É o aberto. pesquisador. aí é o pesquisador, né? E eu acho que a curiosidade move a humanidade, né? E assim, mas trabalhar com isso que você trabalha, que eu também, né, trabalho essa parte de extrair DNA, então isso mexe muito com o lado, sei lá, abstrato, lúdico, né? lúdico. Porque a gente você não tá vê vendo nada. Você não vê isso, DNA, você não vê, né? Eu digo, abstrato. o professor queria uma aula de extração de DNA. É triste. Porque eu vou mostrar água misturada com água e no final você vai dizer uma outra água, só DNA aqui. Aqui, né? Acredita O que cara achando que vai ver um A, um T, um C. Pois é. Eles querendo ver as bases coloridas ainda. colorido, Não, É não vai tão ver. bonitinho, né? Quando a gente faz o desenho, né? E a dupla hélice, né? A dupla hélice. E aí, aquela E quando você diz pro aluno que dentro da célula não tem um A, um T, um C e um G, ele diz, não tem. Peraí, Não, é uma molécula. Me enganaram a vida toda, né? Me enganaram a vida toda. mentira. Peraí, não tem não. E o Agnaldo Timóteo e a Gal Costa, né? Eles não se relacionam, Poxa. Agnaldo Timóteo. Eu aprendi assim, Acontecer né? com G, exatamente. Você aprendeu assim, foi? Eu não tinha É, pensado, pô. não. Pô. Eu agora Não, mas demorei a é. entender. Aguinaldo Timóteo. Vocês estão
responderam assim, esses caras são muito novos. Aguinaldo Timóteo era Aguinaldo Essa aí Timóteo é- Gal Costa, cara. Pergunta seus Gal alunos Costa, quem é o Aguinaldo Timóteo. Mas, ó, Vou pegar uma atualizada agora. mas quem passou por cursinho passa por essas dicas assim, cara. Não, de- eu passei, de pô. relacionar e Eu tal. passei por minha terra, tem Palmeira, onde canto sabiá. Seno A, seno B, seno B, Cosseno A, seno A. Que eu fui fazer a prova do vestibular, eu aqui no ônibus, a minha terra tem Palmeira, onde canto sabiá, seno A, seno B. Quando chega a primeira questão, assim, Maria foi comprar um sorvete, comprou 800 gramas, ela queria repartir pra, sei lá, 4 pessoas. E aí, quantas gramas dava pra cada um? E aí, onde eu boto aqui o seno, cosseno? Quando eu boto o poema, né? Palmeira. Porra, não botou Palmeira na parada. Olha, eu fiquei entalado na questão que, assim, eu querendo encaixar alguma fórmula. É a mesma coisa que o Aguinaldo Timóteo nunca cantou com a Gal Costa, né? E a gente fica perdido. E a gente né? fica perdido. A ligação lá das Gal Costa. bases não dá certo, né? Pô. É verdade. E aí, quem é o próximo? Eu acho que pode ser Axel. né? Pronto. Tá falando demais, O Axel não tá falando nada, pô. Tá só ouvindo. O Axel é daqueles caras que ele reconhece primeiro o ambiente pra depois Tô só- caçar. Tô só prestando atenção, faz besteira. É o nosso editor, né? Ele já tá prestando aqui atenção na edição. É bom. Você tá com o chat aí aberto, não, né? Que O chat pra GPT falar vai pra você, né? responder pra mim. Acho que a maioria das pessoas não sabe, mas eu não sou brasileiro. Eu sou chileno. Eu nasci no Chile. Nem o Rafael sabia, né? Alemão, pô. Rapaz, é importado, olha aí. E eu vim pro Brasil muito pequeno. Eu vim pro Brasil com 2 anos de idade. Meus pais vieram... Lhe trouxeram, né? Exato. Eu falo que me trouxeram pra cá. Não tive escolha. E meus pais vieram pra cá por questões de trabalho na época. Ainda se existia resquícios da ditadura. Meu pai era engenheiro eletrônico formado e não existia emprego. Aí meu pai veio pra cá. Isso da ditadura que você fala, da ditadura do Pinochet. Aí meu pai veio em 84 pro Brasil e aí já tinha emprego na área dele já, de tecnologia. Aí meu pai ficou aqui, se instalou e a gente por aqui ficou, né? E meu pai veio em 84 a primeira vez, aí depois veio em 86 e em 86 se fixou aqui. E aí a gente veio em 86, eu tinha 2 anos de idade. E aí, desde então, e como eu vim muito pequeno, eu não tenho sotaque. Então, Pode crer. aí por isso, muita gente não sabe que eu sou chileno. Mas pelo sobrenome, né? Diz aí o sobrenome. Axel Helmut Rolf Cofré. Meu irmão, agora Saúde, saúde. Quem é, velho? Deus te protege, meu assim, filho. é? A pronúncia correta é assim. Diz aí de novo, vai. Cara, pausa pra gente ouvir agora com atenção, né? Foca nele. Legenda, pô. Não, foca nele agora que ele vai falar. Axel Helmut Rolf Cofré. Agora, Rapaz, por olha, favor, Rafael, isso soletre. Isso pisou no meu Xavier Nascimento. Olha a sonoridade, velho. Olha. Xavier Nascimento. Cofré. Só o cofré. Eu fico puto porque o meu é Azeredo e o povo bota Azevedo. Tu imagina o Crofré. Porra, fodeu, meu amigo. Não, e ainda. Caramba, E velho. Helmut é nome, porque é nome composto. No Chile é obrigatório por lei você ter nome composto. Aí todo mundo por lei, não obrigatório. sabia. Aí todo mundo tem. Meus Sabia, filhos não. têm, mas por escolha, né? Já foi Por cultural, escolha, você fez sem querer. É Axel Helmut. 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 O meu avô era alemão, e aí. Aí por isso. Por Axel isso. Helmut. Eu já ia perguntar se tinha alguma coisa a ver realmente com o nome chileno, porque não Não é é nome chileno. alemão. Aí, enfim, aí eu vim pra cá em 86, mas toda a minha formação foi aqui. Toda a minha formação, desde colégio, minha alfabetização foi em português, né? Não foi em espanhol. Mas em Alagoas? Não, eu morei no Paraná há muitos anos. A gente chegou primeiro em Curitiba, e aí depois a gente morou para uma cidade no interior do Paraná, que chama Maringá. E aí lá eu morei boa parte da minha infância e adolescência. E aí depois a gente voltou para Curitiba e minha graduação foi lá. Eu sempre... eu nunca gostei muito de colégio, de estudar, não era muito bom de estudo. Mas aí quando eu entrei no ensino médio, a gente começou a ter, no colégio onde eu estava, começou a ter física, aulas de física mesmo. E aí eu fiquei besta por física, gostei muito da física.
Mas Tem a parte... doido pra tudo, a gente pode perceber, né? Mas é aqueles problemas já física, né? Que você tá no elevador, aí jogou uma bola de gude pra cima. Quanto tempo vai cair no chão, né? Isso mexe com a... Essa porra é mentira. E você tem a mentira. possibilidade de calcular o chegar a troço. isso, né? E você É interessante. E aí eu tenho um problema muito grande com matemática. Não consigo resolver nada, tenho troca de letras, de números e tudo mais. Mas aí eu gostava muito da problemática da física, das questões que a física trazia, né? Porque em ciências a gente não vê isso. Em aulas de ciências do colégio, a gente não vê a problematização de algum problema e tentar resolver esse problema. Sim. Na física sempre tem essa história. sempre mas tem. Talvez seja a matéria mais... Eu nunca tinha pensado nisso. É. Mais contextualizada de todas. E é né? instigante. Joãozinho mais- tava andando a Isso. 10 km por hora. É a mais próxima de uma ciência que você tem, né? Porque as ciências que a gente tem é aprender como que é a asa da mosca ou coisa assim, mas a gente não tem um problema e a gente tem que resolver esse problema. E na Isso. física é isso, né? É só problema. E só o problema. E aí, Nem na vida, né? quando eu descobri Não, que na era vida isso não. que eu gostava, que era resolver problemas, aí na época também meu avô teve câncer de próstata, comecei a ler sobre câncer e achei muito interessante o que uma célula era capaz de fazer. Aí eu falei, tá aí uma coisa que eu vou fazer, eu vou ser cientista. Aí eu entrei na faculdade com 20, acho que eu tinha 20 anos, não entrei logo em seguida. Meu primeiro vestibular foi para física, mas como eu estava em dúvida, não deixei a metade da prova em branco, porque eu não queria passar mesmo, porque eu acho que ia fazer uma escolha errada. Cara, mas sabia que eu acho que... Só um parêntese aí. Eu acho que isso às vezes é necessário, porque às vezes a gente empurra um adolescente, por exemplo, É pra muito entrar numa jovem, faculdade. muito. E só tem aquela única chance, né? Parece que o cara tá ali, ou ele faz aquilo, ou não vai dar certo pra nada. E acaba não tendo esse espaço pra pensar realmente o que quer ser, o que Isso. quer fazer, né? Isso. Ou experimentar outras coisas na vida antes de ingressar numa faculdade, que aquilo ali vai determinar o que você vai ser pro resto da vida. né? Hoje Muito o tempo provavelmente. mudou, né? Hoje você não tem, assim, essa pressão pra fazer uma graduação. né? Mas Eu na tenho- época a gente pegou uma pressão tem muito sim, grande. velho. Eu também acho Não, que- eu não tenho. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu não vou, eu já falei isso pra minha esposa, pressionar ela de jeito nenhum pra fazer uma graduação. Mas eu acho Eu quero que que ela isso é tenha exceção. liberdade, entendeu? Mas você sabe Porque que você tem eles se cobram. A geração de hoje, ela é muito... ela tem muita essa necessidade de se autoafirmar, talvez. Sim. E aí, muito cedo, tem que escolher logo. Eu digo isso porque na minha casa, as minhas 2 filhas tiveram total liberdade de escolher o que iam fazer. Escolheram, em tese, errado, porque as 2 mudaram de curso. Né? E se formaram, vão se formar, minha mais nova ainda está na faculdade, mas vai se formar em opções diferentes da que escolheram. Mas foi por cobrança delas, né? A minha primeira, por exemplo, fez engenharia química, né? Eu nunca vi minha filha gostando de matemática, por exemplo, para ser engenheira. Eu falava, pô, vai ser frustrada. Mas a bicha turrona e foi até o 6º período, sofrendo, pagando cálculo, não sei do que, né? Essas coisas malucas. E depois muda e vai ser nutricionista. Mas se você perguntar, e a cobrança veio de que parte? Dela mesmo. né? Dela A mesmo. percepção Foi dela. a percepção dela. Mas acho que a internet tá mudando, de certa forma, isso, né? Você tá dando mais Tomara, possibilidade, na possibilidade. verdade. De que a né? vida não é feita de pacotinhos, de que Exato. você escolhe e Não, aquele... porque eu digo assim, na nossa época, que assim, nossa época parece que tem 50 anos, né? Mas o Só tempo, o Rafael. as coisas mudaram muito rápido, né? Porra nenhuma. Você faz fazia- tempo também já. Você fazia uma mais ou menos, que é isso. Você fazia uma graduação, ela ainda garantia alguma coisa, né? Nem que você tivesse possibilidade para fazer um concurso. Hoje você tem graduações que você faz à distância em 1 ano e meio, né? Então assim, né? Mas eu acho que muita coisa veio também, tá fugindo um pouco da pauta, mas Sim. uma coisa também veio que a gente aprendeu, essas gerações estão aprendendo que graduação não é a única opção de emprego. Sim, Na sem nossa dúvida. época era essa. De se dar bem na vida, né? você É a ter única sucesso alternativa na de ter vida, uma, né? é. Pra quem, principalmente para Vai quem, ser alguém na vida. pra quem não tinha um lastro muito forte de família do ponto de vista financeiro, a graduação era a única alternativa de você mudar de vida, né? Acho que esse é outra pauta interessante pra gente fazer. Vamos anotando, já vamos está anotando aí. anotando. Nossa produção já está ali atenta. Ah, nossa professora. Bom, aí eu decidi fazer biologia, escolhi o curso de biologia porque na época eu fiz licenciatura e era o curso mais rápido que tinha para entrar no mestrado, porque eu sabia que eu queria ser cientista. E eu sabia que para ser cientista eu tinha que fazer mestrado e doutorado. Eu acho que hoje eu teria escolhido o curso de farmácia. Eu acho que farmácia, para mim, no meu ponto de vista, é o curso mais completo que você tem para ser cientista.
Eu acho que você tem uma bioquímica muito pesada, cálculos muito pesados, isso ajuda muito pro lado cientista, né? Que depois a gente sofre um pouquinho com isso. Mas enfim, eu fiz biologia pensando em ser cientista, mas não pensando em ser professor. Eu fiz licenciatura, mas nunca tinha pensado em me tornar professor. Mas sempre gostei de falar em público, sempre gostei de seminários, sempre gostei de apresentar resultados de laboratório, sempre gostei dessa... Você já era apresentar. Era professor sem Mas nunca pensei em ser, Sim. sempre quis ser cientista mesmo, né? E aí, mas como aqui no Brasil a opção de você ser cientista, a 95% dela, você tem que ser professor para você ser cientista. Porque as maiores instituições de pesquisa no país, no universidades, Brasil, são universidades, tirando né? a Fiocruz, as outras são o Butantan, as outras são mais raros, assim. A maioria realmente A são as maioria universidades é que movem a universidades pesquisa. públicas. Ou seja, na universidade pública não é só suruba e maconha, né? Bota por terra isso, com certeza. Né? Não é só balbúrdia, Na né? verdade, enganam a gente, né? A gente vai na expectativa. E chega lá, tem aula, tem prova. Chega lá, tem que estudar, porra. Eu vim pensando numa parada e porra é outra. A pessoa vai pensando uma coisa e eu. Cadê as festas, né? Cadê as caloradas? Cadê aquelas festas que o bicho. cara entrava e saía 3 dias depois? Nada disso. Você sabe que isso foi pauta de uma eu fui, né, eu fiz parte de uma academia, né? Aí e na academia surgiu porque a pauta política, né, sempre falava sobre isso. E na academia, né, da qual fazia parte, tinha muitos professores. E quem colocou isso foi um professor meu da graduação, um professor da Federal. E aí ele coloca essa história da balbúrdia, da maconha. E aí eu falei justamente isso. Ele falando, né, da suruba e tal. Eu falei, ou eu sou muito feio, que nunca me chamar pra um negócio desse, ou isso aí não existe, pô. Porque eu nunca vi, não teve... O cara fala assim, ó, na universidade pública é só suruba, maconha. Eu falei, porra, velho, eu assistindo aula. Eu tendo que estudar, velho. Que eu tava vendo? Pois Na é. faculdade errada, pô. Até coisa assim, amanhã é prova. Será que essa prova Galera, prova amanhã, hein? Porra, já vou peladão. Bom, aí quando. Aí eu fui seguindo o fluxo, né, para ser cientista, mas não tinha outra possibilidade de você ser cientista sem ser professor. E aí em 2017 eu me mudei para Alagoas, porque minha esposa é alagoana, então aí eu conheci minha esposa em Curitiba, mas aí eu me mudei para Alagoas em 2017 e aí comecei a dar aula. A mulher alagoana tem esse poder, sabia? Tem esse poder. Aí eu comecei a vir para cá e já comecei a dar aula e dou aula desde então. Também faço pesquisa. Tem um laboratório onde eu desenvolvo pesquisa e também dou aula e eu gosto muito de dar aula. Gosto muito legal. mesmo. Gosto desse contato com os alunos, gosto de... Essa é a melhor parte. Mas de evolutiva de prova, não, né? Evolutiva de prova. Corrigir prova, não. Aplicar Fazer chamada, prova. fazer chamada. Olha, revolutiva de prova é um bom dia pra ficar doente, né? Eu tenho uma dor de cabeça marcada pra... Fazer chamada. Agora na terceira F, Na terceira F, que tem que somar as notas e ver Final, se tem a não, média. final de semestre O cara já fica... Pode se preparar É para outra pauta, velho. os- Final do semestre. Tem como arredondar minha os nota? pneus do carro vão aparecer furados. Você vê como a gente é corajoso, porque a gente decidiu fazer a primeiro encontro, né, o primeiro episódio no final de semestre. No final de Caraca, semestre. como a gente é corajoso, né? Sinal que a gente ainda tem... né, tá Cientificamente está trabalhando um comprovado que é a fase do semestre que o professor é mais odiado, né? É, Finalzinho de com semestre. certeza. É mais lembrado, as mães. Lembrado, Não é assim, não. Aqui só tem professor querido, né? Não, Então, também não é dessa forma, não. Que é isso. nem tanto, né? Vamos lá. Sobrou muito eu. bem. Sobrou Eu, o o Rafael. mais velho Grande agora pra Rafael falar. aí. Diga ó. que você foi atrás da suruba, diga. Não, diga. Primeiro, que fique bem claro que a história da suruba era na época que eu era solteiro, na universidade. Mas conte o que os seus cabelos brancos aí já viram. Ele Diga tá aí. grande, né? bicho? Porra, muito cabelo branco. Assim, eu acho que é uma grande mistura, bicho. Porque, na realidade, eu sou nutricionista, mas, assim, a nutrição caiu meio que pra mim, assim, de uma forma muito pelo acaso, né? Porra, aquilo que a gente estava falando
um menino de 17, 18 anos escolher uma profissão é um peso do caralho, porra. Você tem que escolher aquilo que tu vai ser, bicho. É verdade. Pro resto da vida, Pro resto da vida, provavelmente. tu vai ser, assim, provavelmente. Na lógica. E isso. Na lógica, tu vai ser aquela porra. Você Tu só vai tá ser cientista, sempre. biomédico, E não, biólogo. pode voltar, não, né? Voltar tu é um frustrado, porra. Você vai deu errado, Foi né? muito isso. Deu errado que tu escolheu a pressão. Pra voltar pra trás, nem pegar impulso. Tem que É, ser, vai, não. Entrou. Pô, e aí, quando eu passei para nutrição na UERJ, né? Eu estudei na Universidade Mas do antes Rio de disso, Janeiro. você ainda fez as categorias de base. Eu do joguei Botafogo. bola, joguei. Isso é importante. Quer dizer que vocês podiam estar ricos hoje, bicho, e viraram professores? Pô. Joguei futebol, eu jogo isso na cara do meu pai, porque jogo isso na cara do meu pai, porque meu pai que me induziu a sair por alguns aspectos, inclusive relacionados a questões de pedofilia, velho. Poxa, Futebol, é uma parada meio pesada. E aí o meu pai me fez tirar e o moleque que era meu reserva pegou seleção de base e tal. Aí eu jogo isso na cara dele até hoje. Era pra eu estar rico. Era pra eu estar rico, né? Mas assim, é um mundo extremamente cruel, bicho. Porque quando você tá no esporte lá, né, principalmente nessas categorias de base, você o que tem, né? Por exemplo, eu tinha uma questão familiar estruturada, tal, que me possibilitaria outras perspectivas. Você não tava ali por um pão, né? Pra comer, não, né? E é difícil, 99% dos meninos que estão ali é aquilo ali ou nada. Nada, né? O Ou cara nada, não ou tá. nada Investimento mesmo. da própria família, Ou né? nada, ou É a nada, esperança nada. da É a família, única. Única esperança. Então é uma parada meio punk, mas assim, e isso é uma parada muito cruel, porque a grande maioria não vinga, né? Então eu brinco, falo que era pra eu estar rico, mas assim, a chance de dar ruim é gigante. É muito maior. Acho que é de 99% de dar errado e 1% É acho que porque chega lá, né? os jogadores, por exemplo, de Série A, eles são visados como se aquilo fosse um padrão, né? Não é. Que o cara ganha um salário, por exemplo, de 800 mil, né? Um jogador como o Marinho agora, ele ganhou 800 mil no Flamengo. E foi colocado de lado, à disposição. 800 mil. Eu quero assim, não, eu quero isso. E na verdade a taxa de sucesso é muito pequena. Mas isso é pra gente ver que a gente tava falando de pressão pra vestibular e tal, mas existe pressão em tudo, né? em Tudo que a gente qualquer escolhe área, na vida, qualquer cara. área. Você tem o peso de você conseguir sobreviver, porque sobreviver é uma arte, né? Que nem o futebol, né? Mas assim, você conseguir sobreviver através de uma escolha que você teve, seja ela qual for, já é por si só uma pressão muito grande, né? Eu me lembro que durante a Copa do Mundo teve uma discussão sobre justamente o salário de professores e de jogadores. Pra que comparar, hein? E aí, mas aí... Qual foi a ideia, velho? Aí justamente falando que era injusto porque mas os são professores... Mas aí teve um estudo que mostrou que não. A média do salário de professor é muito maior do que a média de salário de jogador. Se você pegar os que ganham realmente bem, são muito poucos. Se você juntasse... Se você Na pegar quantidade geral, Isso, você acaba... um professor tem mais chance de ganhar um salário melhor do que um jogador de futebol no desenvolvimento da sua carreira, né? Sim. A maioria dos jogadores não vão chegar ao nível de ganhar um bom salário, né? Agora, ao mesmo tempo, o jogador ganha um puta do salário e diz assim, não, eu tenho que juntar dinheiro porque minha vida é curta profissional. Sim, mas o que ele ganha em um ano não vai dar o que nós cinco ganhamos na vida, velho. Na vida inteira. A gente pode dar aula até 100 anos. Souber disso. Isso foi uma conversa na sala dos professores. Foi. Ela assim, não, eu tenho que ir até 35 jogando porque tenho minha família pra alimentar. E essa família come o quê? Mas se souber investir, faz a cama, né? Nem que não souber. Nem que não souber muito. Assim, Mas você esses sabe, poucos, né? Você sabe que tinha uma senhorinha lá eu dei aula no interior, eu e o Rafael, e tinha uma senhorinha que era da Copa, ela fazia, e o filho dela tinha virado jogador, não me lembro exatamente, mas jogou no Flamengo e tudo. E lá de Palmeiras, aí ela falava, ela falava, professor, se eu pegasse um bicho do meu filho, eu comprava a Palmeira dos Índios inteira. Né? Assim, na simplicidade dela, obviamente, né? Mas das últimas vezes que eu já estava indo lá, perguntava, aí o filho começou, aí casou acho que 2, 3, 4 vezes, e aí começou a fechar boate, não sei o quê, e me parece que no final das contas voltaram para a situação, não de miséria, mas uma questão, né, de uma normalidade, uma normalidade, porque era, né, de um padrão de dinheiro completamente diferenciado.
E se perdeu porque fechava a boate, saía de lá com, sei lá, com várias pessoas muito, gastando. Cara, gasta muito, porque acaba, o cara não tem essa estrutura, ele começa... Porque tu pensa o seguinte, o menino sai de R$800 para 100 mil. Rapidinho, né? De um ano para outro. E um jogo. É. Um jogo, o menino da base entra no profissional, arrebenta, para segurar ele, renova o contrato já como profissional, ele tinha um contrato de amador, renova um contrato para ganhando 100 mil, pô. Então, num mês o cara ganha 800, no outro 100 mil. Aí o cara vê aquilo na conta, Meu pira, né? amigo, É infinito, como? 100 mil para ganhar 800 é infinito. Cara, eu puxar o meu extrato e tiver 100 mil, Sim. eu vou preso, velho. Primeira coisa eu acho, velho. Eu vou preso porque eu não devolvo. Tá Se eu lá visse- é meu, né? Não, Se eu visse na minha conta, a primeira coisa que eu faria era me deitar e botar a mão atrás da cabeça, né? E ficar esperando, né? Mas é isso mesmo. Sim, aí, porra, não virei jogador de futebol, né, cara? Quando começaram a surgir no clube algumas coisas de suspeitas, de pedofilia, a gente, menino, a gente já via, tinha 14, 15 anos, a gente via algumas coisas, sabia que existia, né? Mas aí meu pai começou a jogar na minha cabeça, pô, você não quer estudar? Você não queria estudar no tal colégio? Você não queria? Eu falei, queria. Então vai, pô, só não vai dar pra conciliar, enfim. Saí. Né? Inclusive tem uma história de um companheiro nosso do Rafa, que também jogava bola. O Rafael, que era O Rafa da coordenador biomedicina. Sim. Hoje está em São Paulo. sim. Grande Boníssimo, Rafael. Cara, gente tem uma boníssima. história. Rafa, vou contar. Tem uma história do Rafa maravilhosa, bicho. O Rafa joga bola, joga muito bem. Hoje é corredor. Gosta de correr. Tá correndo maratona. Hoje tá com pace correndo. baixíssimo, inclusive. Filha da mãe. E o Rafa tem uma história. Ele já estava fazendo. O Rafa é biomédico, ele já estava Isso. fazendo biomedicina. E aí o Vasco foi fazer e ele jogava num clube de São Paulo. Eu não lembro se era a Ferroviária, era um clube ali da cidade de São Paulo. Ali. E o Vasco Sub-20 foi fazer um amistoso em São Paulo e faltou um jogador do Vasco. O menino se machucou e eles não levaram reserva. Aí ia fazer um amistoso com o time que o Rafa joga. E aí o treinador do Vasco pediu um jogador emprestado. Aí o clube emprestou o Rafael. E aí ele falou que ele no vestiário, ele falou assim, Rafa, eu não sou nem religioso. Mas nesse dia, eu olhei pra Deus e falei assim, ó, se for pra ser jogador, eu quero que você me dê uma mensagem. Ele falou que fez mentalizou alguma coisa do tipo, né? Aí ele falou, porra, primeiro tempo ele destruindo, jogando pra cacete, jogando muito, destruindo no meio campo. Aí no finalzinho do primeiro tempo, um escanteio, o cara bateu escanteio contra o time dele, né? Contra o Vasco. Aí bateu o escanteio, ele subiu pra tirar de cabeça. O goleiro do Vasco veio socando tudo. Ele falou que quando ele acordou, ele falou assim, cadê a bola? Cadê a bola? Ele tava deitado no chão. E já era professor. Ali nasceu o professor. Ele dormiu de novo aí. Já era professor. Levantou. Aí... Não, vamos. Não. Aí o médico tava, não, calma, você tá bem? Não, tô bem, vamos lá. Aí, bom, acabou o jogo. Foram pro vestiário. O médico, tu não volta não. Não, tô bem. Ele, você não tá sentindo dor, não? Ele, não, pô, tô tranquilão. Quando o médico botou um espelho pra ele olhar, o nariz dele tava aqui. Caraca. Chegou a quebrar o nariz. Completamente septo. Bum, o nariz aqui do lado. Tá aí a mensagem. aí a mensagem. Aí ele olhou e falou assim, precisava exagerar, porra. Precisava disso tudo? Nem pra ele dizer assim, mande outra, vá aqui. Não entendi, não. Eu não entendi, não. Não teve nem a segunda chance. Ali nasceu mais um colega, né? Essa porrada do nariz. Abraço pro Rafael, que hoje é Sensacional, professor, né? Escolheu uma profissão mais segura, ou não, né? Em São Paulo, Bom, Gente quebrar o boníssima. nariz só na correção de prova.